E quando saí lá fora para fumar, daí eu olhei para esse lado daqui. Tinha uma espécie de alguém aqui. De repente ele se virou para mim, os olhos dele eram bem vermelhos, os dedos dele tinham 3 dedos, e a pele dele era marrom, oleosa. Ponta Grossa, Paraná. Ainda não tinha amanhecido. Era 15 para as 6 da manhã. Como de costume, ao se levantar, a dona de casa Marisa foi até o quintal nos fundos de sua casa para fumar um cigarro. Ao atravessar a porta, algo chamou sua atenção. Uma figura estranha debaixo do pé de limão próximo ao muro. Pensou que fosse alguém tentando roubar frutas. Mas não era humano. A criatura tinha cerca de 1,5 metro de altura, corpo magro, pele marrom e oleosa, 3 protuberâncias na cabeça, olhos grandes, vermelhos, sem pelos, sem orelhas, dedos longos, unhas afiadas, pés com membranas como sapo. E havia um cheiro intenso de água sanitária. Marisa ficou paralisada. E quando saí lá fora para fumar, daí eu olhei para esse lado daqui. Tinha uma espécie de alguém aqui. De repente ele se virou para mim. Os olhos dele eram bem vermelhos. Os dedos dele tinham 3 dedos. Que a pele dele era marrom, oleosa. Tomada pelo medo, Marisa começou a recuar lentamente. A criatura, confusa, moveu-se de forma desengonçada. Escalou o muro com facilidade e desapareceu na mata próxima. Dentro de casa, os cães estavam encolhidos, chorando, visivelmente assustados. Ela contou tudo aos filhos. Anderson, o mais velho, percebeu que a mãe estava em choque e decidiu buscar ajuda. Por volta das 10h30 da manhã, o investigador de fenômenos ufológicos Dirceu Kleber chegou com sua equipe. No quintal encontraram pegadas estranhas, semelhantes às de um pássaro gigante. Uma folha com substância oleosa e um forte cheiro de amônia. Amostras foram coletadas para análise, e ninguém imaginava que aquele encontro seria apenas o primeiro. Na manhã seguinte, Marisa abriu a porta e viu 2 dessas criaturas no quintal. Em pânico, pegou uma vassoura, mas correu para dentro de casa, empilhando cadeiras contra a porta. As aparições continuaram, dias 8 e 24 de maio e 24 de junho. Em uma dessas ocasiões, 3 criaturas estiveram no quintal ao mesmo tempo. Marisa até tentou capturar uma delas, mas o ser escapou. A cada dia que passava, o mistério só aumentava. Na madrugada de 1º de julho, David, o filho mais novo, acordou com os latidos dos cães. Ao olhar pela janela, viu uma criatura perto do carro. Chamou os irmãos que correram para fora, mas a criatura já havia desaparecido. O único rastro, o cheiro forte de amônia e pegadas espalhadas pelo terreno. As investigações continuaram. Amostras apresentavam alterações químicas incomuns, níveis elevados de cálcio, minerais raros como samário e estrôncio. Pesquisadores começaram a perceber algo assustador. Essas criaturas poderiam não ser visitantes ocasionais, mas possivelmente estariam vivendo em túneis subterrâneos, conectados ao sistema de esgoto da cidade. O caso chamou a atenção internacional. A semelhança com o ET de Varginha era impressionante. Aparência, vestígios, comportamentos. Os olhos dele eram bem vermelhos. Grandes ou não? Grandes, esbugalhados. Sim. Era desse tamanho. Menor do que a senhora? Era menor. Saiu por aqui e pulou o muro.
o segundo vão ali. Daí nós fomos conversar com o vizinho. Com o vizinho, pra ver se ele tinha visto. Daí ele viu também a silhueta. Daí nós ligamos pro professor Dirceu. Ele veio, era 10h45. No mesmo dia. No mesmo dia, ele chegou aqui e colheu, daí tirou foto das pegadas. Tinha pegadas. Tinha pegadas. No formato de pé de galinha que a senhora No falou. formato de pé de galinha. Colheu folhas de um líquido que ele deixou. Passando pelas árvores, ele deixou um líquido na folha. Deixou um líquido na folha. Que coisa. E daí ele tirou fotos da onde ele pulou. Sim. Que ficou marcas também da onde ele pulou. No muro também ficaram algumas marcas. No muro também ficaram algumas marcas. Porque eles têm um cheiro forte. Um cheiro forte de amônia. Muito fedido. Marisa passou por avaliações psicológicas e sessões de hipnose. Seus relatos permaneceram coerentes, sem exageros ou contradições. As análises bioquímicas comprovaram a existência de materiais e substâncias diferentes no material recolhido. Os investigadores do caso até hoje não chegaram a uma conclusão definitiva sobre o que ou quem seriam as criaturas avistadas. Este é o canal Mystique, Arquivo de Crimes e Mistérios.